O milionário surpreende ao comprar todas as flores da mendiga negra, inocente e pura. Na agitação barulhenta da Avenida Central, onde o ronco dos carros se mistura ao vai e vem apressado das pessoas, Marina se destaca. Com suas mãos trêmulas, ela ajeita as flores já murchas em sua pequena barraca, tentando esconder as manchas no rosto e o suor que insiste em escorrer. Os olhos, fundos de cansaço e medo, acompanham cada passo apressado dos pedestres. É só mais um dia difícil vendendo flores para juntar o dinheiro da medicina da avó doente, Maria, que a cada tosse forte faz o coração da jovem apertar. De repente, como se o tempo congelasse, bem vestido e com um terno escuro impecável para o calor sufocante da cidade, para diante da barraca. Ele é diferente de tudo ali. O homem tem uma presença quase assustadora. Ricardo, o milionário que poucos ousam sequer olhar nos olhos. Como se fosse um comando silencioso, ele limpa cada vaso, cada pacote, até não restar mais nada. A multidão ao redor para, boquiaberta. Mãos pousam nos rostos, olhos se arregalam e dezenas de sussurros tomam o ar. Por que tanto dinheiro por flores que ninguém quer? Sabe quem é ele? Ricardo, o filho do dono da maior empresa do país. Será que ele está maluco? Ou tem segredos escondidos por trás disso? Marina sente o coração disparar, a garganta fechar. Ela não entende. Por que um homem como aquele teria interesse naquele barraco sujo, naquela menina esquecida? Ricardo olha para ela com um sorriso suave, quase triste, um olhar que parece atravessar o tempo e abrir feridas antigas. Na cabeça dela, uma avalanche de perguntas. Lá no fundo, um nome ecoa com força: Avó Maria. Como se o destino tivesse acabado de jogar todas as cartas na mesa. Ali, naquele instante, Marina sente uma mistura urgente de medo e esperança. O mundo parece girar mais rápido. As vozes na rua viram um eco distante e tudo o que importa é saber. Por quê? Então, de repente, um nome que ela nunca imaginou ouvir ligado àquele homem que agora carregava todas as esperanças da sua família. O avô, um homem poderoso que guardou segredos que só estavam esperando o momento certo para surgir. O ar fica tenso, a multidão observa, o silêncio grita mais alto do que qualquer buzina. E Marina, ela sente o peso do que está por vir. Um mistério gigante pulsando no peito, prometendo que sua vida nunca mais será a mesma. Mas por que Ricardo compraria flores da mendiga? E qual o segredo por trás da herança de 50 milhões de reais que pode... E Dona Beatriz, a avó de Ricardo? Qual a história por trás do olhar duro que ele lança para tudo isso? O jogo está só começando e nem todo mundo vai jogar limpo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O ar estava pesado, com um misto de expectativa e tensão. Ricardo segurava as flores como se, de alguma forma, estivesse mantendo o destino de Marina em suas mãos. O silêncio da multidão era perturbador, as pessoas não sabiam o que pensar. Marina, com o coração batendo acelerado, sentiu um aperto no peito. Algo estava prestes a acontecer. De repente, uma senhora idosa, aparentando uns 80 anos, surgiu no meio da multidão. O rosto enrugado e os olhos injetados de lágrimas a tornavam quase uma figura fantasmagórica. Era como se a própria tristeza dela projetasse uma sombra sobre a cena. A mulher se aproximou de Ricardo, um ar de desespero nos olhos. "Por favor, não!" ela implorou, a voz embargada. "Não faça isso! Não leve tudo dela!" Marina ficou paralisada. "Quem é essa mulher?" A multidão murmura. "Quem é ela? O que está acontecendo?" Os sussurros se espalham como um incêndio. Ricardo, perplexo, encarava a senhora. A expressão em seu rosto variava entre raiva e confusão. "Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu sou..." Sua voz falhou. "Só está repetindo os erros do passado. Você não pode fazer isso." A velha mulher olhou para Marina. Um olhar cheio de dor e revelações não ditas. "Ela não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Você conhece a verdade." Marina sentiu como se alguém tivesse puxado o chão sob seus pés. O que aquela mulher sabia? O que tinha a ver com ela e com Ricardo? As flores, que antes pareciam ser a chave para o futuro, agora se tornaram um símbolo de um mistério sombrio. A multidão tinha parado, todos presos em um turbilhão de perguntas. Por que Ricardo reagiu assim? O que havia no passado entre aqueles dois? O ar estava pesado de segredos, e Marina se sentiu como uma estranha no meio de uma tempestade. "Deixa em paz!" Ricardo gritou, a raiva agora substituindo a confusão. A mão dele se fechou em um punho ao lado do corpo. "Ela não tem nada a ver com isso!" A mulher se aproximou ainda mais, com a força de um furacão, ignorando a insegurança do milionário. "Ela tem tudo a ver! Sua avó, a Maria, ela sabia o que estava guardado, o sangue que conecta vocês dois." Essas palavras cortaram a atmosfera como uma faca. O mundo ao redor de Marina se desfez em uma cacofonia de murmúrios. O que ela não sabia? Que segredo sua avó poderia ter escondido? E por quê? Em momentos de dor, tudo parecia desmoronar bem diante dos seus olhos. Ricardo estava em choque, as flores escorregando de suas mãos e caindo ao chão, misturando cores com a poeira da avenida. O olhar dele se tornava mais sombrio a cada segundo. "Silêncio! Você não pode dizer isso." A voz dele tremia, mas havia uma força ali. Marina sentiu uma angústia feroz no peito. O que mais estava por trás dessas flores? O que mais isso poderia significar para sua avó? Para ela, a raiva e a dor da mulher a deixavam inquieta, como se um labirinto de traições começasse a se formar à sua frente. "O que você sabe sobre minha avó?" Ela gritou, a voz cortante. E assim que as palavras saíram, sentiu a energia da multidão mudar. Agora, todos estavam voltados para ela. Um silêncio esmagador se instalou. E naquele instante, Marina soube. A vida dela nunca mais seria a mesma. O jogo estava apenas começando e as cartas estavam na mesa. Mas qual seria o custo dessa verdade? O ar estava pesado, com um misto de expectativa e tensão. Ricardo segurava as flores como se, de alguma forma, estivesse mantendo o destino de Marina em suas mãos. O silêncio da multidão era perturbador. As pessoas não sabiam o que pensar. Marina, com o coração batendo acelerado, sentiu um aperto no peito.
Algo estava prestes a acontecer. De repente, uma senhora idosa, aparentando uns 80 anos, surgiu no meio da multidão. O rosto enrugado e os olhos injetados de lágrimas a tornavam quase uma figura fantasmagórica. Era como se a própria tristeza dela projetasse uma sombra sobre a cena. A mulher se aproximou de Ricardo, um ar de desespero nos olhos. "Por favor, não!" ela implorou, a voz embargada. "Não faça isso! Não leve tudo dela!" Marina ficou paralisada. Quem era essa mulher? A multidão murmurava. A tensão era palpável. Quem é ela? O que está acontecendo? Os sussurros se espalhavam como um incêndio. Ricardo, perplexo, encarava a senhora. A expressão em seu rosto variava entre raiva e confusão. "Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu só..." Sua voz falhou. "Só está repetindo os erros do passado. Você não pode fazer isso." A velha mulher olhou para Marina, um olhar cheio de dor. "Ela não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Você conhece a verdade." Marina sentiu como se alguém tivesse puxado o chão sob seus pés. O que aquela mulher sabia? O que tinha a ver com ela e com Ricardo? Aquela cena mudou a atmosfera. As flores, que antes eram o símbolo de esperança, agora pareciam um troféu de um conflito desconhecido. Ricardo estava em choque. As flores escorregaram de suas mãos e caíram ao chão, misturando cores com a poeira da avenida. O olhar dele se tornava mais sombrio a cada segundo. "Silêncio! Você não pode dizer isso!" A voz dele tremia, mas havia uma força ali. Marina, angustiada, não conseguiu se segurar. "O que você sabe sobre minha avó?" Ela gritou, a voz cortante, e como se um fio invisível tivesse se rompido. Tudo aconteceu em um instante. A mulher, com um impulso desesperado, estendeu a mão e no momento seguinte um grito ecoou. Uma explosão de luz e fumaça surgiu bem ao lado, como um raio que partiu a tarde. O caos se instalou. Gritos, empurrões, o pânico tomou conta. As flores, que antes eram apenas flores, agora estavam espalhadas pelo chão, borrifadas em cores vibrantes entre o terror. Marina, atordoada pela confusão, viu Ricardo se afastar, instintivamente se protegendo do que parecia ser uma bomba. Uma onda de calor a envolveu. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? O que era aquela explosão? As pessoas começaram a correr, algumas caindo, outras tentando encontrar abrigo. "Ricardo!" ela gritou, buscando a presença dele em meio ao caos. O olhar dele estava distante, perdendo-se entre a fumaça e o horror. Mas o que não deixou de chamar a atenção de Marina foi a expressão do milionário. Uma mistura de medo e uma revelação horrenda. Era como se algo profundo tivesse sido ativado dentro dele. Então, entre a confusão, a velha mulher apareceu de volta, os olhos ainda cheios de lágrimas. "Agora você sabe. O passado nunca morre. Tantas vidas, tantos segredos. Ah, Maria, o que você escondia?" O dístico era um eco profundo, reverberando na mente de Marina. Os olhos dela se arregalaram. Que segredos! Que conexão havia entre aquelas explosões e sua avó? Ela sentiu o mundo desmoronar ao redor, e a imagem de Ricardo fugindo em meio àquele pânico se entranhou em sua memória. Uma sirene distante cortou o ar, mas Marina só conseguia pensar em uma coisa. Tudo aquilo estava interligado. O que realmente unia os dois? O que estava escondido no passado que poderia destruir o presente?
A multidão se dispersava e a única coisa que restava era o silêncio pesado da incerteza. As flores já não eram apenas flores. E Ricardo não era apenas um milionário. Todo o universo desconhecido se abria diante dela. Mas a pergunta gritava: qual seria o custo da verdade? E assim, enquanto a fumaça se dissipava, Marina sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ar estava pesado, com um misto de expectativa e tensão. Ricardo estava em choque. As flores escorregaram de suas mãos e caíram ao chão, misturando cores com a poeira da avenida. E enquanto a fumaça se dissipava, Marina sentiu que toda a sua vida estava prestes a desmoronar. A multidão ainda tremia em pânico, mas as palavras da velha mulher reverberavam em sua mente. São segredos que conectam vocês. O que seria essa conexão? Marina precisava entender. Então, de repente, um grito distante cortou o ar. Cuidado! Alguém na multidão apontava para uma figura sinuosa, emergindo da fumaça. Era uma mulher, com os cabelos desgrenhados e roupas escuras, que parecia se deslocar como uma sombra. Marina sentiu um frio na espinha. Aquela mulher estava se aproximando, e o ar ao seu redor começou a vibrar com uma tensão palpável. A mulher parou diante de Ricardo, um olhar de desprezo fixo nele. Como você se atreve a aparecer aqui, Ricardo? Ricardo, aturdido, piscou. O que você está fazendo aqui, Lara? O nome soou como um trovão. Marina não fazia ideia de quem era essa mulher, mas o jeito que Ricardo a olhava, cheio de raiva e medo, era como se o próprio chão estivesse se movendo sob eles. Eu não posso deixar você repetir os erros do passado, Lara exclamou, com uma voz que ecoou na confusão. O que você fez com sua avó, você não pode fazer com outra. A multidão se silenciou mais uma vez, agora grudada na cena que se desenrolava diante deles. Marina sentiu o coração estourar no peito. O que está acontecendo? O que a sua avó tem a ver com isso? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, uma mistura de medo e indignação. Ricardo parecia lutar com as palavras, e então Lara lançou as mãos para o céu, gesticulando como se estivesse fazendo uma prece. A verdade sobre sua avó, Marina, ela sabia de tudo. Maria e eu, nós éramos amigas, mas ela escondeu um segredo que destruiu nossas vidas. Marina piscou, tentando processar o que estava sendo dito. Para cada resposta, havia mais perguntas. O que poderia a avó ter escondido que ligasse aquelas duas mulheres? Qual era o horror que Lara estava insinuando? Ela sabia sobre a herança. Lara declarou com um tom grave. Um dinheiro que não era para você. Não era para nenhum de nós. Era uma maldição. Marina ficou pasma. As palavras caíram como pedras. Uma maldição? O que você está dizendo? Isso parecia simplesmente impossível. Um tesouro deixado para trás? Mas ligado a um passado sombrio? O que realmente havia na história da avó que ela nunca lhe contara? A multidão agora murmurava, e cada olhar se voltava para Marina. Curiosos e temerosos, ela se sentiu exposta, um estranho no meio da própria vida. Ricardo, visivelmente agitado, fez um movimento em direção a Marina, tentando estabelecer contato. Você não sabe do que essa mulher está falando? Ela está louca. Louca? Lara cortou a palavra como um golpe. Você é quem precisa abrir os olhos. Não vai ser como seu avô. Não novamente. A intensidade em sua voz sentiu-se como um veneno na atmosfera. Marina viu o rosto de Ricardo desmoronar. O choque e a dor misturavam-se em suas expressões. Uma história que até então ele parecia querer esconder começou a emergir, e com ela, uma teia pesada de culpa que pesava sobre eles. E se tudo isso for verdade?
Marina murmurou, sentindo um nó na garganta. E, se sua avó... O olhar de Ricardo ficou sombrio. Se minha avó tiver feito algo terrível, o que será de nós? Antes que pudesse processar a profundidade da situação, Lara deu um passo à frente. Eu só vou te dizer isso uma vez, Ricardo. Você precisa confrontar o legado que Maria deixou. Só assim poderá controlar seu destino. E com essas palavras, a multidão estremeceu. Marina sentiu como se estivesse à beira de um abismo. E a verdade sobre tudo que conhecia, sobre sua avó, sobre Ricardo, estava prestes a ser esvelada. Mas o que isso significaria para eles? E no meio desse turbilhão, uma nova pergunta surgiu. Se o que estava escondido era realmente uma maldição, quem de fato poderia escapar dela? O ar estava pesado, com um misto de expectativa e tensão. Ricardo parecia em choque. As flores escorregaram de suas mãos e caíram ao chão, misturando cores como a poeira da avenida. E enquanto a fumaça se dissipava, Marina sentiu que toda a sua vida estava prestes a desmoronar. Uma maldição? O eco da afirmação de Lara ressoou na mente de Marina e tudo ao seu redor pareceu desacelerar. A multidão que antes observava em expectativa agora estava cheia de perguntas. Até mesmo os gritos da confusão pareciam distantes, como um eco em um túnel. Marina, não ouça essa mulher! Ricardo berrou, sua voz cortando o ar carregado. Mas antes que pudesse se aproximar dela, algo estranho aconteceu. A mulher que havia emergido da fumaça, que parecia um espectro, deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço. Você não sabe quem eu sou! Ela gritou, e então, de uma forma repentina, arrancou um objeto do bolso. Era uma fotografia, amarrotada e desbotada, mas suficiente para atrair a atenção de todos. Ela levantou, os olhos fixos em Marina. Veja isso! Você vai entender! Marina se aproximou hesitante. O coração dispara. A imagem revelava uma jovem com um semblante conhecido. É você, sua avó! Lara exclamou. Mas ao lado dela, veja! Marina, com as mãos trêmulas, olhou de perto e congelou. A figura ao lado de sua avó era uma mulher que ela reconhecia apenas de referências e histórias antigas. Dona Beatriz. A matriarca que havia sido uma figura sombria nas lembranças que sua avó compartilhava. O quê? O que isso significa? A voz dela saiu quase em um sussurro. Significa que sua avó estava escondendo sua verdadeira identidade, Marina. Lara respondeu, a intensidade em seus olhos pesando sobre a situação. Ela e a mãe de Ricardo têm um passado que se entrelaça, algo que nunca deveria ter vindo à tona. Uma rivalidade, uma traição, um amor perdido. Ricardo cerrou os punhos, a raiva pulsando em seu corpo. Você não pode ficar falando assim, Lara. Você está tirando conclusões sem base alguma. O desespero em sua voz não combinava com a ferocidade de suas palavras. Mas é verdade. Maria e Beatriz não eram apenas conhecidas, eram amigas, até que um segredo os separou. Lara insistiu, a foto quase cravada em sua mão. O dinheiro que você herdou, Ricardo, não deveria ser seu. É um presente amaldiçoado. A multidão estava em um silêncio quase espiritual, pendendo nas palavras de Lara. Marina olhou entre Ricardo e Lara, seus corações acelerados dançando em um ritmo frenético de incerteza. O que você quer dizer com isso? O que é tudo isso realmente? E então, como se a tensão tivesse atingido um limite insuportável, um grito cortou o ar. Não, não é verdade! Era a velha mulher que havia implorado a Ricardo. Ela atravessou a multidão. Agora sem medo, seu olhar determinado. A verdade é que Maria nunca teve más intenções, mas uma promessa foi quebrada. A maldição que você teme é apenas um eco do passado. Vocês precisam ouvir a história completa.
Marina ficou paralisada. O que a mulher sabia? Que segredos estavam escondidos em meio a essas flores e a memória de sua avó? Toda a revelação a fazia sentir como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Ricardo e Lara estavam agora de frente um para o outro, a tensão entre eles palpável. Dona Beatriz não tinha escolha. Você sabe disso. Lara gritou em desespero. Você ainda pode parar isso antes que tudo desmorone. E naquele momento, tudo o que Marina pensava era: quem estava dizendo a verdade? Porque, de repente, a realidade que ela conhecia começou a se desvanecer. Cada palavra parecia cortada por uma faca. O que a avó realmente havia escondido? Por que ela nunca falou sobre a amizade perdida e o que isso significava para o futuro deles? Um estrondo seco ecoou, quase como um aviso, e a multidão recuou, os olhos fixos em um novo ponto. Alguém estava se aproximando, encapuzado. O clima mudava novamente. Agora vamos ver quem realmente carrega o peso dessa maldição. A voz soou baixa, mas carregava um poder ameaçador. Quem era aquele? E como sua presença mudaria tudo o que eles acreditavam saber sobre si mesmos? O passado estava florescendo diante deles, e Marina sentiu que estava prestes a ser arrastada por uma corrente de segredos e revelações que poderiam destruir tudo. A dor e a urgência a cercavam, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. O mistério pairava no ar, e todos pareciam paralisados. A mulher encapuzada, que emergiu da fumaça, tinha um brilho intenso em seus olhos. A multidão estava tão envolvida na cena que ninguém percebeu que um carro, escuro como a noite, se aproximava lentamente. O som do motor parecia um sussurro, quase imperceptível, mas crescente em intensidade. "Escutem!" a mulher gritou. "A verdade está prestes a ser revelada, mas vocês não estão prontos para isso." Seu olhar ardente percorreu o grupo e um silêncio sepulcral caiu sobre todos. Marina já não sabia o que sentir. Raiva, confusão, medo, tudo girava em sua mente como uma tempestade. "Quem é você?" gritou, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela se virou para Ricardo, um sorriso enigmático nos lábios. "Você sempre foi tão ingênuo, Ricardo. Achou mesmo que sua herança era apenas dinheiro?" A voz dela soava como um veneno. "O que está em jogo é muito mais poderoso." Ricardo a encarou, a expressão dele mudando de raiva para uma mistura de reconhecimento e medo. "O que você sabe sobre minha família? O que você quer dizer com isso?" Sua voz quase falhou. Mas antes que ela pudesse responder, o carro parou com um rangido e uma porta se abriu. Um homem alto, de cabelo grisalho e olhar autoritário, saiu. A multidão se afastou, como se sentisse a pressão que ele exalava. "Chega!" ele berrou, e ainda assim sua voz era firme e controlada. Marina, confusa, olhou entre ele e a mulher. "Quem é esse?" "É tudo uma questão de tempo, minha querida." A mulher riu, mas o riso estava tingido de desprezo. "O passado não pode ser esquecido." "Seus pais, Marina," o homem começou, interrompido pelo murmúrio crescente da multidão. "O que você não sabe pode te destruir, assim como já destruiu todos nós." Marina se sentiu como se fosse atingida por um raio. "Oh! O que você está dizendo?" Sua voz tremia. Antes que pudesse digerir isso, ele estava novamente diante dela, seus olhos penetrantes. Dona Beatriz nunca falou sobre sua origem, não é?
Mas seu verdadeiro sobrenome pode ser a chave para tudo isso. Nesse instante, a revelação a atingiu como um golpe. O sobrenome de sua avó? O que ele queria dizer com isso? As palavras ecoaram nos pensamentos dela. O homem estava confiante, quase desdenhoso. Você acha que tudo é um acaso? Lutar por uma herança valiosa e segredos ocultos? É hora de você descobrir a verdade. A tensão na praça aumentava e o rosto de Ricardo se contorceu em reconhecimento. Seu olhar sobre Marina agora carregava um peso esmagador. Você sabia disso? Ele quase sussurrou. Claro que não. Marina respondeu perdida. O ar ao redor açoitava um climão pesado. Que você está escondendo, Ricardo? Nesse momento, a mulher, ainda encapuzada, soltou uma risada estrondosa. O segredo do passado está prestes a ser desenterrado e as cartas estão na mesa. Prepare-se, pois o que você encontrará pode mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem arranhou a garganta. Maria não queria que vocês soubessem, mas agora a maldição da família está diante de vocês. Enquanto a verdade não for revelada, todos veremos as consequências disso quando menos esperarmos. Uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. O que deveria ser um evento simples de vendas e compras se transformou em um festival de segredos e revelações. Marina olhou para a foto ainda em mãos de Lara. E, de repente, tudo o que pensava saber sobre sua vida se desfez. Eu preciso saber a verdade, Marina gritou, a voz quebrada. E nesse exato momento, o chão tremeu. Não foi só um tremor. Foi um estrondo ensurdecedor. Uma sinfonia de vidros estilhaçando e gritos misturados. O medo se espalhou pelo ar. E como em um pesadelo, o que era um dia comum, agora representava o início de um verdadeiro caos. Marina se viu empurrada para trás enquanto a multidão começava a desmoronar. E tudo o que restava era o pânico no olhar das pessoas. O que estava acontecendo? E porque tudo parecia entrelaçado em uma teia de segredos. À medida que o tumulto se intensificava, ela soube que a vida dela nunca mais seria a mesma. A verdade estava próxima, mas a que custo? O chão tremeu e o estrondo ecoou por toda a Avenida Central como um alerta de calamidade. Pessoas gritaram e correram em direções opostas, sem saber o que fazer. A cena se transformou em uma confusão de vozes. A adrenalina disparou e Marina ficou paralisada no meio da multidão. O coração acelerando, o medo esmagando seu peito. O homem grisalho que havia aparecido do nada tinha um olhar intenso e determinado. Escutem! Ele gritou, a voz firme e autoritária cortando o rumor do caos. A multidão, apesar do pânico, parou para ouvi-lo. Essa história não é apenas sobre dinheiro. É sobre vidas que foram destruídas. Marina se virou, seus olhos buscando Ricardo. Mas ele estava em choque, a expressão de horror estampada em seu rosto. A mulher encapuzada, que parecia ter surgido do nada, agora estava mais próxima, seus olhos brilhando como se soubessem de algo que ninguém mais sabia. Ela parecia quase triunfante, como se estivesse esperando por aquele momento. Quantas vidas você ainda vai arruinar, Ricardo? Ela virou-se abruptamente para ele. Você não pode continuar ignorando seu passado. O que você fez com Maria? Com a maldição que sua avó carregava? Isso tudo deve ter um fim. Marina franziu a testa. O que era aquilo? O que Maria tinha a ver com qualquer coisa? A realidade que ela conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos. O que você quer dizer?
A voz dela saiu quase em um sussurro. O que aconteceu com a minha avó? Ela fez um pacto para proteger você e seu irmão. A mulher encapuzada exclamou, a intensidade em suas palavras preenchendo o ar pesado entre eles. Um sacrifício que nunca deveria ter acontecido. E agora, esse peso caiu sobre você, Marina. As palavras dela foram como um choque de energia, fazendo Marina recuar. Seu irmão? Sacrifício? Ela não tinha um irmão. O que essa mulher estava dizendo? Eu não sei do que você está falando, gritou, a frustração apenas intensificando seu desespero. Ricardo encarou a mulher, o rosto embaçado de bruma de confusão e raiva. Chega de mentiras! Você não conhece minha família. Você é apenas uma estranha perdida em um conto que não te pertence. Mas a mulher, em silêncio, olhou para Marina e então, como se em um acesso de coragem, levantou a mão e apontou para o homem grisalho. Ele é um traidor. O que está aqui para destruir vocês, como destruiu nossas vidas. O silêncio aumentou novamente. Um silêncio carregado e ameaçador. A multidão paralisou. A tensão era palpável. Marina olhou para o homem grisalho. O que ele tinha a ver com isso? Traidor? Ricardo disse, os olhos ardendo agora. Do que você está falando? Quem é você para me chamar assim? E de repente tudo ficou claro para Marina. Ela sentiu um frio na espinha quando percebeu uma inquietação no olhar do homem, algo oculto que estava prestes a ser exposto. Um movimento suave, um gesto discreto, e ele tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa, antiga e enferrujada. Ele abriu, revelando um colar com um pingente muito familiar. Isso pertence à sua avó, Marina. O queixo dela caiu, a realidade se despedaçando. O colar que sua avó costumava usar, algo que sempre esteve guardado em um canto escuro da memória. Não! Isso não é possível! No momento em que a verdade parecia realidade, a mulher encapuzada avançou. Você não está pronta para saber quem realmente é. Para você, Marina, tudo começará agora! Ela deu um passo à frente e, no mesmo instante, o chão sob eles começou a rachar. A avenida tremeu ainda mais intensamente. Marina sentiu o mundo girar. Um eco ressoou, como se algo ancestral estivesse sendo libertado. As vozes da multidão se tornaram um rugido e, em um instante, tudo se apagou. Ela caiu. Tudo escureceu ao seu redor e uma sensação inquietante de que as cartas estavam sendo reformuladas tomou conta de sua mente. Quando a escuridão parecia consumir tudo, uma nova figura surgiu. Uma criança com olhos brilhantes. Ela sussurrou algo que ninguém mais podia ouvir. Era um aviso, uma advertência. Cuidado com a verdade que você deseja descobrir. E com isso ainda ecoando na mente, o capítulo da vida de Marina se entrelaçou na trama sombria de um legado que carregava mais do que apenas segredos. Carregava um destino que agora a perseguiria, onde a linha entre amor e traição estava prestes a ser cruzada. O que realmente significava ser parte daquela família? A escuridão tomou conta dela, mas os ecos de promessas quebradas e riquezas malditas ainda pairavam no ar. E Marina sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. Quando a escuridão se dissipou, Marina sentiu como se estivesse diante de um precipício. O colar, que reluzia sob a luz do dia, parecia pulsar com os segredos que sua avó havia guardado. Ao mesmo tempo, o homem grisalho parecia ter um peso extraordinário em seus olhos, como se o passado estivesse prestes a ser revelado. Você não percebe? A verdade é muito mais profunda.
Cada um de nós tem uma conexão que transcende o que você conhece, Ricardo. E Marina, você pode ser a chave de tudo isso. As palavras da mulher se espalharam como fogo em palha seca. O que você está dizendo? Ricardo respondeu, a voz tremendo. Era claro que ele estava lutando para entender, mas havia algo em sua expressão que parecia mudar, como se uma luz começasse a brilhar em meio à escuridão. Havia um plano, um esquema que começou com suas avós. E sim, Marina, você faz parte dele. A herança não é apenas dinheiro. É um legado de responsabilidades que pode passar de geração a geração. E você é a garota que pode quebrar a maldição que prende suas famílias. Marina sentiu um nó na garganta. Cada palavra dela parecia preencher um vazio profundo que ela não sabia que existia. Tudo estava se tornando confuso. Por que ela teria essa responsabilidade? E quem eram eles realmente? O homem grisalho deu um passo à frente, os olhos fixos em Marina com uma intensidade quase cruel. O que a mulher diz é verdade, Marina. Mas você não sabe do risco que corre. Esse colar, ele contém mais do que apenas um símbolo. É um portal, e se for ativado, você poderá descobrir segredos que ninguém jamais sonhou. O que a mulher diz é verdade, Marina. Mas você não sabe do risco que corre. Esse colar, ele contém mais do que apenas um símbolo. É um portal, e se for ativado, você poderá descobrir segredos que ninguém jamais sonhou. Apenas segredos de família. Ricardo interrompeu, a voz carregada de desespero. Você não pode deixar que ela manipule você. Manipulação? Você não entende, gritou Lara, a mulher encapuçada. Se esse colar for usado, o que estamos tentando esconder pode voltar à tona. E não adianta fugir desse destino. O legado de suas avós é mais do que um simples conflito. É uma escolha que você precisa fazer. Marina estava perdida em pensamentos. E se tudo o que conhecia estivesse nela? Medo e curiosidade pulsavam em sua mente. O que faria se tivesse que escolher entre romper um ciclo e, ao mesmo tempo, descobrir verdades devastadoras? Seu coração batia descompassado enquanto olhava para o colar, que parecia fazer seu próprio chamado. Mas então a multidão estremeceu novamente, um novo grito ecoando através do ar. Marina, não! Era a velha mulher, agora com lágrimas nos olhos, que havia implorado a Ricardo. Ela lutou para se aproximar, o rosto carregado de dor. Você não pode cair nessa armadilha. O poder que você carrega pode destruí-la, e todo mundo ao seu redor. Um clarão repentino cortou o céu, como um raio. O chão tremeu sob eles mais uma vez, e uma sensação de perigo iminente pairou no ar. O homem grisalho, que até então parecia inabalável, agora estava pálido como a morte, a urgência em seus olhos crescendo. Então, algo chocante aconteceu. A mulher encapuzada, que parecia tão confiante, começou a desmoronar. Não, não pode ser, não era para ser assim. Ela começou a retroceder como se estivesse fugindo de algo terrível. O colar nas mãos de Marina começou a brilhar intensamente, ofuscando a visão de todos. No instante seguinte, uma explosão de luz tomou conta do palco. Um turbilhão de energia invadiu a praça, arremessando todos para trás. A última visão de Marina foi o olhar espantado de Ricardo e a mulher encapuzada que agora se contorcia em dor. Tudo girou em um redemoinho voraz de cores e sons, e antes que ela pudesse sequer gritar, tudo se apagou. Quando a luz finalmente se dissipou, Marina se viu sozinha em uma escuridão total.
O que aconteceu? Onde estavam todos? No fundo de sua mente, uma única palavra ecoou: escolha. O que isso significava? E o que o futuro lhe reservava agora? A respiração dela era a única coisa que ouvia. E enquanto a dúvida permeava o ar, uma nova realidade começou a tomar forma, prometendo nada menos que um destino que poderia mudar tudo. Mas por que tudo parecia tão distante agora? E será que ainda havia um caminho de volta? O silêncio respondia, mas apenas com mais perguntas. A escuridão começou a se dissipar, mas o silêncio ainda era absoluto. Marina respirou fundo, lutando contra o desespero que a envolvia. O colar em sua mão brilhava com uma luz suave, quase hipnotizante. Aquele momento silencioso parecia repleto de promessas e perigos. Então, subitamente, uma explosão de luz cortou o ar. Era como se o próprio colar estivesse respondendo ao que estava prestes a ser revelado. A mulher encapuzada que se mantinha à margem gritou: "Não! Isso não deveria estar acontecendo!" A multidão voltou seus olhares para ela novamente, confusa e atordoada. O homem grisalho parecia ter perdido a cor, e os olhos de Ricardo refletiam terror. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou, a voz tremendo em choque. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Marina, enquanto uma nova figura se destacava da escuridão. Uma mulher, alta, com cabelos escuros e uma expressão feroz. Ela se aproximou com passos firmes. A confiança era palpável. "Chega! Não há mais tempo para segredos." Sua voz era clara como cristal. Marina estremeceu. Aquela mulher era familiar. Era como se ela reconhecesse aquela presença. Mas como? O coração dela disparou. E a tão esperada resposta começou a vir à tona. Você é? Começou. Mas a mulher interrompeu, cortando qualquer dúvida. "Sou eu, sua mãe, Marina." Um silêncio eletrizante tomou conta do lugar. O quê? Aquilo não fazia sentido algum. Ela não conhecia a mãe. Sempre vivera com a avó, Maria. As palavras pareciam dançar no ar, distantes e insensatas. "Não, isso não é verdade. Minha mãe está morta." Ela gritou, as lágrimas ameaçando escorregar. A negação a consumia. "Não, minha filha, eu não morri. Foi forçada a desaparecer para protegê-la. E a sua avó, ela não contou toda a verdade." A mulher, agora identificada como mãe, avançou mais um passo. O olhar dela era profundo, quase angustiante. "O colar, ele guarda segredos, não apenas de nossa família, mas de todo o nosso passado." Marina sentia sua cabeça girar. Um turbilhão de emoções a invadia. A dor do abandono, o amor oculto, as lembranças embaçadas. "Por que você fez isso?" ela berrou, a raiva pulsando. "Por que sumiu da minha vida?" "As escolhas que fiz não foram fáceis." A mulher respondeu, a voz tremendo. "Havia forças maiores do que nós. Os segredos de nossas famílias são complexos, Marina. E agora você precisa escolher." "Oh, mas você não entendeu!" gritou Lara, a mulher encapuzada, em um acesso de pânico. "O colar não é uma solução. É uma maldição." "Ele não te protegerá. Apenas abrirá as portas do inferno." As palavras de Lara cortaram a atmosfera. Marina olhou para o colar, agora quase pulsando nas mãos dela. O que era aquilo? Um símbolo de proteção ou uma armadilha mortal? "Eu não sou um monstro. Nunca fui um monstro." A mãe se defendeu, a frustração na voz. "Se eu não estivesse aqui, você nunca saberia. O que a sua avó fez, a maldição que ela preferiu te proteger, isso tudo é parte de um legado que não podemos escapar. Este colar é a conexão entre nós e os segredos que ainda não conhecemos."
E foi nesse momento que algo inesperado ocorreu. O chão sob os pés de todos começou a tremer violentamente. O colar em mãos de Marina emitiu um brilho intenso e, como um trovão, uma fissura se abriu bem diante deles. A energia era quase palpável. Uma força poderosa e descontrolada emergiu da terra. Marina sentiu seu corpo ser empurrado para trás pela onda de energia. O caos se instalou e gritos começaram a ecoar uma vez mais. Marina, pegue o colar e faça sua escolha agora! Sua mãe gritou, mas os sons se misturavam. Faça sua escolha? O que isso significava? Qual era o custo? Quem poderia ou deveria fazer essa escolha? Com a fissura crescente e a energia dançante ao redor, Marina sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. O que ela escolheria? E se aquela nova realidade estivesse ligada ao colar e a tudo que ainda não tinha descoberto? Uma última pergunta ecoou em sua mente. E se sua mãe fosse parte do problema, não da solução? E com tudo isso se desenrolando diante dela, Marina se preparou para enfrentar o abismo. O que havia no fundo da fissura e quem realmente era o verdadeiro castigo que ela agora estava prestes a descobrir? A escolha dela seria mais do que importante. Seria o início de uma nova era. A luz do colar brilhava intensamente e o chão tremia sob os pés de Marina. Era como se a verdade estivesse prestes a escapar daquele objeto, um eco de segredos guardados por tanto tempo. Você precisa decidir. A voz da sua mãe soou angustiada, mas era difícil pensar. O caos ao redor quase a engolia. Espere! Gritou Ricardo, com o desespero estampado no rosto. Mas as palavras da mulher encapuçada Lara ainda reverberavam em sua mente e a fissura no chão parecia convidá-la a desvendar tudo. O que você quer dizer com maldição? O ar estava pesado e a tensão era palpável. Marina, não escolha a escuridão. O que está guardado ali pode destruir tudo. A velha mulher gritou, vendo pânico no rosto de todos. O medo dela era claro, e em um instante de lucidez, Marina percebeu que todas aquelas vidas estavam entrelaçadas em uma teia de mentiras e segredos. O tempo parecia parar e tudo o que importava era aquela decisão. As vozes se misturavam em murmúrios e os olhares se fixavam nela, esperando. Se eu não tomar essa decisão, o que acontece? Marina questionou, lutando com as emoções. Eu posso perder tudo, ou ganhar uma bênção, ou um fardo? Gritou sua mãe, com determinação, enquanto Lara se debatia, como se quisesse impedir qualquer movimento. A fissura vibrava, e algo dentro de Marina a impulsionava. Ela fechou os olhos por um instante e lembrou-se da avó. Maria, o amor que tinha por ela e as histórias que contava. A força que sempre a guiou. Eu farei isso por você, vovó, e por tudo que deixaram para trás. Então, com um gesto firme, levantou o colar em direção à fissura, cada batida de seu coração ecoando na praça. Assim que o colar se aproximou da Fero, um clarão ofuscante a envolveu. Era uma luz tão intensa que a fez sentir que estava despida de todos os medos. Uma onda de energia atravessou seu corpo e a fissura começou a se fechar, como se estivesse engolindo a dor e os segredos que existiam. E quando tudo escureceu, um silêncio profundo consolidou-se. Marina sentiu um alívio avassalador, o peso do mundo parecendo finalmente desaparecer. Mas não era um fim, era uma nova perspectiva. Quando a luz voltou, ela se viu rodeada por pessoas, todas com expressões de alívio e reconhecimento.
Você fez isso, Ricardo murmurou, com um novo brilho nos olhos. Você salvou a nós todos. Marina olhou para sua mãe. Mas e agora? O que fazemos? A pergunta estava ali, pairando no ar. Sua mãe se aproximou e abraçou. Agora vamos reconstruir nosso legado. A verdade, por mais dolorosa que seja, nos unirá a partir de agora. E a velha mulher, a que havia implorado a Ricardo, começou a chorar. A maldição foi quebrada. Mas lembrem-se, os laços que formamos aqui são o que definem nosso futuro. Marina sentiu um nó na garganta. Era um novo começo, uma nova história. Os segredos estavam sendo desenterrados, mas a jornada estava apenas começando. O abraço familiar a envolveu e um sussurro de esperança brotou. Nós conseguimos juntos. Enquanto a multidão começava a se dispersar, um novo futuro parecia surgir, permitindo que a luz eclipsasse as sombras do passado. Marina sorria, não mais com o peso das incertezas, mas com um sentimento poderoso de propósito. Agora vamos em frente, todos juntos, Clara afirmou, e em sua voz havia determinação. Ela virou-se para todos, um futuro repleto de promessas à espera de ser explorado. E então, enquanto o sol se punha sobre a Avenida Central, uma nova história começava. Assim, querido público, a jornada chegou ao fim. Mas não podemos esquecer da força que todos nós carregamos. Essa trama nos mostrou que a vida está cheia de desafios, mas também de luz. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.